Então, muito bem, estamos na sexta aula do curso Alfa. Então, já parece que não, mas vocês já foram mais da metade da aula, não é isso? Do curso. Então, eu estou compartilhando uma tela aqui com vocês. Espera aí. Compartilhando a tela. Muito bem. Vocês estão vendo a tela aí, né, gente? Beleza. Olha só. Então, hoje, nossa sexta aula, nós vamos falar sobre novas práticas, aquilo que um cristão deve fazer, né, para realmente reforçar a sua fé. A fé é uma coisa que precisa ser alimentada, meus queridos. A fé é uma coisa que demanda cuidados, assim como o nosso corpo físico demanda cuidados, que a gente se alimente, que a gente cuide, que a gente tenha higiene com ele, da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela precisa o tempo todo que a gente cuide dela, tá bom? E nós vamos falar sobre essas práticas que eventualmente que a gente precisa ter, tá? Quando a gente fala sobre essas novas práticas, elas não são regras nem obrigações, tá? Elas são, na verdade, necessidades que você pode cumprir ou não. E você pode, é, se você dá atenção a essa área, você vai colher frutos dessa atenção que você dá. E se você não der atenção da mesma forma, assim como o nosso corpo físico, se você só se alimenta com besteira, se você só faz besteira, se você não se preocupa com a tua postura, se não se preocupa com as coisas, uma hora você vai colher, ok? Da mesma forma, a questão espiritual, tá? São práticas, na verdade, daqueles que amam a Deus, tá? E desejam conhecer e fazer sua vontade. Pessoas que querem ser íntimas do Senhor, tá? Isso tem a ver com essas práticas, tá? São práticas que elas têm a ver com o nosso amadurecimento espiritual. Você vai ver o tempo todo na Bíblia, você tem uma questão ali que vai sempre cobrar maturidade da nossa parte. Eu lembro de uma igreja que o pastor Paulo chegou e falou assim: olha, vocês já deviam estar se alimentando com alimento sólido, mas eu vou ter que voltar com leitinho para vocês. E por que tem que voltar com leitinho? Porque as pessoas não desenvolviam o conhecimento delas, tá? Como cristãos, tá? E assim como uma criança que não se alimenta direito, essa criança vai ter o comprometimento do crescimento, um cristão que não tem essas práticas na sua vida, ele também vai ter um problema de desenvolvimento. E é por isso que você vai ver alguns cristãos que não são maduros no meio do corpo de Cristo. Nós estamos falando da leitura da Bíblia e da oração. Vamos começar falando um pouquinho sobre a leitura da Bíblia. Douglas, lê para a gente, por favor, esse texto que está aí na tela. Tem que abrir o microfone, viu, Douglas? Desculpa, professor. Imagina. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O que é isso? Se alimentar de leite? É o primeiro alimento. Tem gente que fica no primeiro alimento cristão a vida toda como cristão. Não pode ser assim, queridos. Vamos falar um pouco sobre a questão da leitura da Bíblia, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É a palavra de Deus através da vida de homens e mulheres que andaram com ele. A Bíblia tem tudo que o cristão precisa para a sua instrução espiritual. Mas não só espiritual. A Bíblia, ela tem instrução para a vida. A Bíblia nos ensina como que a gente se relaciona, nos ensina como a gente faz negócios, nos ensina a respeito da nossa postura, nos ensina a respeito de muitas coisas, meus queridos, tá? Então a Bíblia, ela é o manual do crente para andar nessa terra e é manual também para a gente se desenvolver espiritualmente, tá? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lê para a gente aí, Josiane, está na tela. Tem que abrir o microfone.
Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então é o seguinte, você vai aprendendo na Bíblia, ou você vai numa pregação, ou você faz um estudo, e nesse estudo você aprende, amém. Só que a palavra de Deus também repreende, a palavra de Deus também corrige, a palavra de Deus instrui. Então precisa ter todas essas dimensões quando eu me relaciono com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não me repreende, se a palavra de Deus não me corrige, se a palavra de Deus não me instrui, está faltando alguma parte da palavra de Deus. Eu não estou tendo acesso a ela toda, ok? Mas vamos lá, tá? A Bíblia, querido, que é importante que fique bem claro, ela não é um livro relativo individualista. O que é isso? A Josiane lê um trecho da Bíblia e entende uma coisa. O Douglas leu o mesmo trecho da Bíblia e entende outra coisa. E a Ana Luísa lê o mesmo trecho da Bíblia e entende outra coisa. Deixa eu falar, não existe isso. Não existe cada um que lê e entende uma coisa. A Bíblia não é relativa. Não é relativa aos olhos de quem está lendo. Não é relativa porque o Douglas está lendo e ele lê a Bíblia e interpreta ela de acordo com a experiência que ele tem. Não é. Aí a Josiane, como mulher, né, vai ler a Bíblia e vai entender o que lhe convém. Ou a Ana Luísa, que é mais nova, vai ler e entender o que ela que lhe convém. Não. A Bíblia ela tem um significado. E a gente precisa buscar qual é esse significado, ok? A Bíblia também, querido, não é para ser lida como um tarô, tá? Estou passando um aperto, eu vou lá, vou abrir aqui, ó. Abrir, olha onde caiu, né? Deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim, tá? Não é assim. A Bíblia é a mensagem de Deus, ela tem uma mensagem só e ela precisa ser colocada, tá bom? A gente precisa entender qual é essa mensagem. A gente, ao ler a Bíblia, nós devemos levar em consideração todo o contexto do assunto que nós estamos lendo e não isolarmos versículos para darmos a ele significados de fora do contexto. Aliás, a heresia, ela sempre começa assim. Eu penso um versículo e dou a ele o significado que eu quero. Por exemplo, você tem um texto do apóstolo Paulo que ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você já deve ter ouvido falar. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a pessoa vai fazer o quê? Tudo posso. Eu posso ir lá e dar na cara de alguém, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ir lá e brigar com o meu patrão, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou pedir demissão do trabalho, que o Senhor vai me dar um outro trabalho. Então, porque tudo posso naquele que me fortalece. Né? Eu posso ir lá e enfrentar o bandido, reagir ao assalto, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, esse texto está sendo mal entendido, porque quando você lê o contexto, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, sei viver em abundância, sei viver em escassez, sei viver passando frio, sei viver aquecido, porque tudo posso naquele que me fortalece. Olha o significado. Quando você vê o contexto do que o texto está falando, não tem nada a ver com essas primeiras opções que eu falei, tá? Vamos aperfeiçoar um pouquinho mais aí, tá? Ana Luísa, lê para a gente esse texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Não esquece de abrir o microfone aí, tá bom? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pode continuar? Pode. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muito bem, então quero ouvir vocês. O que significa dizer que, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal? O que isso significa? O que vocês acham? Ele foi baseado em uma inspiração.
Oi, Ariane, você está aí, que bom. Cheguei atrasada, mas Opa, cheguei. que bom. É, Perdão, E repete então para mim. O que é você falou? baseado na inspiração do Espírito Santo? Sim, ok. Quando o texto bíblico está falando que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, está dizendo o seguinte, que não existe essa de Ariane lê e interpreta uma coisa, Ana Luísa lê e interpreta outra, Josiane lê e interpreta outra, e o Douglas lê e interpreta outra coisa. Então, falando o seguinte, não tem interpretação pessoal. O que tem é o seguinte, um significado, e eu vou buscar este significado. Ok? Vamos entender um pouquinho mais isso aqui, tá? A- Olha só, gente, não é a Bíblia física. Não é isso aqui que está na minha mão que é sagrado. O que é sagrado é a mensagem. O que transforma as pessoas é a mensagem que está contida nela. Então, eu já vi uma pessoa tentando expulsar um demônio, colocando a Bíblia na cabeça, assim, ó, do demoniado, entendeu? Sai cabrito, sai cabrito. Tem gente, é muito bonito o Salmo 91. Aí tem gente que abre e deixa a Bíblia aberta, você entra, está na estante, Bíblia aberta, para espantar os maus espíritos e tal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não tem poder nenhum. A Bíblia, o poder dela não está na folha de papel. O poder dela está na mensagem, na autoridade que o Espírito Santo colocou, ok? Não você pode conhecer demais a Bíblia, mas se você não colocar ela no poder do Espírito, não operar a mensagem pelo poder do Espírito, nada vai acontecer na vida de ninguém. Não vai ter transformação, não vai ter bênção, ok? Então é isso. Então o que acontece? Apesar da Bíblia ter sido escrita num período de mais ou menos 1.500 anos, por cerca de 40 homens em diferentes lugares e contextos, ela vai se manter sempre atual, graças à ação do Espírito Santo. Ela fala conosco hoje. Ela transforma a nossa vida hoje. Ela nos aproxima de Deus hoje. Gente, que livro de 1.500 anos, que levou 1.500 anos. Que livro escrito há 2.000 anos atrás tem relevância hoje? Nenhum. Só a Bíblia. Porque a Bíblia, o que traz vida a ela é o Espírito Santo que opera na mensagem dela, tá? Ariane, lê para a gente aí Hebreus capítulo 4, versículo 12, que está aí na tela, por favor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vocês perceberam? Ela é viva e eficaz. Eficaz para tanta coisa. Tá vendo aí? Penetra ao ponto de dividir alma de espírito. A palavra de Deus fala com a gente. A palavra de Deus nos anima. A palavra de Deus nos liberta, nos dá direção. Ela é viva, gente. Tá? Ela é viva. Então, por tudo isso, é muito importante que o cristão leia a Bíblia regularmente. Porque se ele não lê a Bíblia regularmente, ele adoece e morre espiritualmente. A nossa vida com Deus precisa ser alimentada, como eu falei no início dessa aula, tá bom? Então, baseados aí nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, eu falei cá atrás dele, né? Abre aí a Bíblia de vocês, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e aponta aí para a gente 4 motivos para se ler a Bíblia. Aqui o texto. Ensino, repreensão, correção. Útil para correção. O que mais, gente? Instrução também, né? Instrução. O que mais? Repreensão. Isso. Vou colocar aqui para vocês, ó. Ensino, repreensão, correção e instrução.
Olha quanta coisa o cristão perde. E é engraçado o seguinte, o cara não lê a Bíblia, mas ele quer que um profeta vá falar com ele. Desculpa, gente, mas o Senhor não é Deus de preguiçosos. A pessoa não querer ler a palavra de Deus para ouvir a voz do Senhor, mas querer que o profeta vai falar com ele, isso aí, desculpa, está errado. E é por isso que tem um monte de gente por aí sendo enganada. Porque surge um falso profeta, começa a falar da vida dele, aquele crente não lê a Bíblia, sabe o que acontece? Ele é enganado facilmente. Facilmente. E quando o anticristo vier, ele vai ser enganado facilmente. Por quê? Porque ele não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Então vamos lá. Segundo o texto de Mateus 4,4, abre lá, gente, Mateus 4,4. Abre aí na sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Olha a pergunta que está sendo feita aí. Segundo esse texto, é possível ter uma vida plena com Deus sem a leitura da Bíblia? Lê para a gente o texto aí, Ana Luísa, por favor. Mateus 4,4. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ok, então é possível ter uma vida plena com Deus sem a leitura da Bíblia? O que vocês acham? Sem ler a Bíblia, não. Não. Não é possível, gente. Não tem como. Ok? Não tem como. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Abram as Bíblias de vocês lá. Lá no finalzinho. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Lê para a gente, Douglas, esse texto, por favor. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Muito bem. Então, olha o que acontece. Vamos completar essa C aí. Segundo 1 Pedro 2,2, os cristãos, como crianças recém-nascidas, devem de. O que, gente? E como é que a gente pode completar isso aí? Abre o microfone para falar, tá? Desejarem. Devem desejar. A Ana e o Léo entraram. Sejam bem-vindos. Desejar de o que, gente? Coração. De De coração. coração. O leite espiritual puro, para que por meio dele, o que vai acontecer? Cresçam. Cresçam. Gente, olha só. Por que eu devo desejar de coração o leite espiritual puro na minha vida? Para quê? Para que cresça. Para crescer. Crescer na nossa salvação, crescer na experiência com Deus, crescer no conhecimento de Deus. Então, deixa eu falar. Tem como eu crescer espiritualmente sem leitura da Bíblia? Não, não tem como. Não tem como, gente. Por isso que vocês veem as igrejas lotadas de crianças espirituais, lotadas de nenéns espirituais, porque a pessoa... Aí você fala assim, nossa, mas a Bíblia é muito complicada. Pelo amor de Deus, esse texto aqui é complicado? O que tem de complicado nesse texto? Olha, eu preciso fazer teologia para saber isso aqui? 1 Pedro, capítulo 2, versículo. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. É difícil isso, gente? Sim ou não?
Não, Não. inclusive, antes, nas outras, nós já falamos sobre conhecer a verdade nos libertar, né? É Sim, referente a isso, né, você? exatamente. Agora, por exemplo, eu estou começando agora a leitura da Bíblia, vou começar por Apocalipse. É justo isso? Agora, Não, não dá. o problema é que o que que as pessoas fazem? As pessoas começam pelo lado que não deveriam começar. O cara, em vez de começar por João, vai para o Apocalipse. Ah, porque eu quero saber o que vai acontecer. Está tendo guerra de Israel com Hamas, está tendo guerra da Ucrânia. Eu quero saber o que vai acontecer. Para com isso, gente. Eu tenho uma dificuldade. Ah, olha, eu já li a Bíblia não sei nem quantas vezes, tá? Toda vez que chega em Apocalipse, eu vou bem devagar, porque o negócio é complicado. E até hoje eu não sei a respeito de Apocalipse. Por que que o cara quer começar por Apocalipse? Por que que o cara quer começar pelos profetas do Antigo Testamento? Entendeu? O cara quer começar por Jeremias. Pelo amor de Deus, para com isso, né? Vamos começar por coisa mais simples e tal. Vamos ser mais humildes um pouquinho, né? Mas vamos lá. Então vocês falaram aí, desejar de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. Sem a Bíblia não tem crescimento, tá bom? E como que a gente vai ler a Bíblia? Qual é a dica que a gente tem? A gente tem que ter um plano de estudo. Eu coloquei para vocês um link agora lá no grupo de planos de estudo que vocês podem desenvolver, tá bom? Mas tem muitos outros que vocês podem pegar, tá? A gente, meus queridos, não façam assim como algumas pessoas fazem. Abre a Bíblia em qualquer lugar e vai ler. Hoje abri, caiu em Tessalonicenses, vou ler Tessalonicenses. Amanhã abri Crônicas, vou ler em Crônicas. Depois eu abri de novo, deu Salmos, vou abrir, vou ler Salmos. Não é assim. A leitura da Bíblia, vou até parar aqui de transmitir essa. A leitura da Bíblia, ela tem que ser metódica. Se eu hoje li Mateus capítulo 1 e 2, amanhã eu vou ler o 3, depois de amanhã o 4, depois 5, 6, eu vou na sequência. Porque, olha só o que acontece. Faz de conta o seguinte, você tem um estante com muitos livros ali, tá? Aí, hoje você chega e pegou um livro de Yakov Kovalev, sobre história da antiguidade, dois autores russos vão pegar e vão ler um capítulo do livro dele. Vai fechar, vai colocar lá dentro. Amanhã eu quero ler alguma coisa. Eu vou pegar amanhã um livro de botânica, vou ler sobre as plantas. E eu leio um capítulo desse livro. Depois, eu vou ler um livro sobre Locke, John Locke, não é isso? Fala sobre o Estado e tal. Vou ler um capítulo sobre o Estado, formação do Estado. Depois de amanhã, eu vou ler um capítulo do Gibi. Depois de amanhã, eu vou. Gente, isso procede? Dá para a gente aprender alguma coisa fazendo assim? Claro, você vai adquirir alguma coisa. Agora, poder falar sobre um assunto, você nunca vai saber. E fazem exatamente isso com a Bíblia. A Bíblia, presta atenção que eu vou te falar. A Bíblia é uma mini biblioteca. Tem 66 livros dentro da Bíblia. Parece que a Bíblia é um livro só, não é. São 66 livros. E o que as pessoas fazem? Lê um do canto da estante, outro do outro canto da estante, um no meio da estante, um no quarto da estante, cada um pedacinho e acha que vai entender a Bíblia, porque ele pega e acha que isso aqui é uma coisa só. Não é. Isso aqui tudo é palavra de Deus, ok? Tudo isso aqui é a palavra de Deus. Mas, embora a Bíblia seja a palavra de Deus, você tem uma lógica por trás dela que você tem que descobrir. Tudo bem, gente? Sim. A Beleza? importância também de ler tanto o Novo Testamento quanto o Antigo, né? Porque algumas pessoas fazem isso isoladamente. Lê o Novo Testamento, acaba abandonando
no Antigo, na realidade, ele é uma história de continuidade. Perfeito, Ariane. Você tem uma ideia? Muitas vezes, isso não aconteceu poucas vezes comigo, não. Muitas vezes eu estou lendo algo do Antigo Testamento e logo, porque o que eu faço? O que eu procuro fazer? 3 capítulos do Antigo Testamento e um do Novo. Com esse método, eu leio a Bíblia toda em um ano, tá? Então, muitas vezes eu estou lendo, quando eu leio 3 capítulos do Antigo Testamento e quando eu vejo um para o Novo, eu entendo muito mais o texto, esse que eu estou lendo no Novo, porque eu estou lendo, coincidentemente, jesuincidentemente, eu li um texto do Antigo Testamento que tem a ver com aquele texto que eu estou lendo no Novo Testamento. Isso acontece muito, tá? Falar uma coisa para vocês. Vocês já viram, todos aqui já me viram pregando, certo? Vocês já repararam que no estilo de pregação que eu faço, eu uso muitos textos? Às vezes eu estou lendo, as pessoas pensam, porque existem vários métodos de pregação, tá? Isso eu dar uma palhinha, é coisa de teologia, tá? Mas para vocês entenderem. Existe um tipo de pregação que a gente chama, tecnicamente, a gente chama de sermão temático. Você pega um tema e você vai pegando todos os textos sobre aquele tema e vai expondo, ok? E o outro principal, tem o alegórico. O alegórico é quando você fica dando um monte de significado, você não sabe se é aquilo mesmo, e você fica dando significado daquilo a palavra, tá? O alegórico. Mas existe um que é o sermão expositivo. O que é o sermão expositivo? Eu pego o texto, um trecho da Bíblia, e explico o que é esse texto, ok? Quando você vê uma pregação minha, dá a impressão que eu estou fazendo um texto, um sermão temático. Por quê? Porque eu uso muitos textos bíblicos. Mas reparem o seguinte, eu sempre começo com um trecho da Bíblia, que é o texto principal, e eu vou percorrer, às vezes, muitos outros textos que estão no Novo e no Antigo Testamento, mas que reforçam e explicam melhor esse texto que eu comecei lendo com vocês. Deu para entender? Então, por exemplo, nessa série que a gente está tendo de pregação agora, né? O drama de um chamado. Eu comecei com o texto de Êxodo, em que o Senhor aparece para Moisés, falando do meio de uma sarça ardente, que era um fogo que não consumia, ok? E aí você vai pegando textos que têm a ver com fogo, que vão explicar aquilo que está acontecendo. Por que o fogo aqui queimava na sarça e não ardia, e não consumia a sarça? O que isso tem a ver? Tem a ver com o fogo que caiu sobre os discípulos quando estavam reunidos, e eles começaram a falar em línguas, e diz que desceu sobre eles algo como línguas de fogo. Ok? Então você vai fazendo essa relação. Parece que é temático, mas não é. É expositivo. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus ela tem uma lógica. O, o texto bíblico ela tem uma lógica por trás dele. Não é uma coisa assim, cada trecho é solto e não tem nada a ver com outro texto. Então, quando você está falando, Ariane, sobre a questão de leitura do Antigo Testamento, tem cristão que não está falando que não tem que ler o Antigo Testamento porque ele não tem nada a ver mais com a gente, porque nós somos da graça. Sim, muita gente fala isso. Mentira! A É. palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele confirma o Novo. Se eu Aquilo é uma continuidade, tanto que quando eu fui começar a ler realmente a Bíblia e entender, eu tive que ler todo o Antigo Testamento para poder chegar no Novo. Uhum. Às vezes é. Eu mesmo me converti ao Senhor Jesus lendo o Antigo. Por exemplo, quando você pega Gênesis, está lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. Aí quando você vai para João 1:1,
No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Você vê João explicando claramente que Jesus estava presente em Gênesis. Vocês entenderam? Então a Bíblia toda é para a gente. Ah, mas a gente tem que seguir, tem que então evitar carne de porco, porque no Antigo Testamento fala de carne de porco, tal. Meu querido, no Novo Testamento já fala para a gente o que a gente segue e o que a gente não segue. E quando a igreja, quando Paulo subiu e teve o primeiro concílio em Jerusalém, Atos 10, se eu não me engano, você vai ver a igreja reunida, os apóstolos reunidos, falando o seguinte: olha, vocês não precisam seguir a lei de Moisés. A única coisa que eu quero que vocês façam é se abster do sangue, animais sufocados com sangue e tal, e fazer atender as viúvas e os órfãos. Você vai ver lá Tiago falando claramente para Paulo que quando ele fosse pregar aos gentios, que a única coisa que eles tinham que obedecer era não comer sangue e não e cuidar das viúvas e dos órfãos. Ué, mas cadê? Mas o Antigo Testamento fala que a gente tem que guardar o sábado. Mas no concílio de Atos 10 foi liberado. Gentil não precisa guardar sábado. Mas no Antigo Testamento fala que na aliança tem que fazer circuncisão. Mas no Novo Testamento, eles chegaram à conclusão que os gentios não precisariam ser circuncidados. Ah, mas no Antigo Testamento fala tal coisa, mas aqui não fala nada. Ah, mas espera aí. Então, no Antigo Testamento fala que não pode homem se deitar com homem, nem mulher se deitar com mulher. Então, não preciso seguir, porque no concílio não está falando nada disso, mas aí você tem os textos bíblicos de Paulo, por exemplo, falando que não convém a gente fazer isso. Tem, inclusive, uma parte que eu acho muito interessante, quando eu li pela primeira vez, eu já gostei muito dela, que é em Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém, é isso mesmo. É isso mesmo, Mariane. Tá? Então, meus queridos, foi muito boa essa participação, foi muito boa essas colocações que vocês tiveram, porque a Bíblia toda é para a nossa salvação, é para a gente crescer na fé. Tá? A Bíblia toda. Se eu não considerar o Antigo Testamento, eu jamais poderei pregar para um judeu. Por quê? Porque os judeus não consideram o Novo Testamento como sagrado, consideram o Antigo Testamento. Como é que eu falo de Jesus sem utilizar o Antigo Testamento? Bom, mas é possível falar de Jesus no Antigo Testamento? Como é que vocês acham que a igreja começou a pregar Jesus? Era usando o Antigo Testamento. Você vê, por exemplo, o discurso de Pedro no início de Atos, você vê ele usando o Antigo Testamento. Você vê, por exemplo, Atos contando a história do eunuco e Filipe, o que o eunuco estava lendo para que Filipe chegasse e falasse de Jesus? Isaías 53. E aí ele falando sobre Isaías 53, Filipe fala: você entende do que está lendo? Aí o eunuco fala assim: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Aí ele, a partir desta, diz o texto assim, a partir desta parte da escritura, ele começa a apresentar Jesus. Ok, gente? Então a Bíblia toda é palavra de Deus, toda. Vamos avançar um pouquinho mais aqui nessa questão, tá bom? Então tá. Um cristão maduro, ele não vai pegar a Bíblia apenas nas urgências. Quando ele está passando por, o que Deus tem para falar comigo? Não, pelo contrário. O cristão maduro, ele vai ler a palavra para estar forte, para aí sim ele ter força para enfrentar os problemas, tá? Não estudar a Bíblia sistematicamente, e aí essa palavra sistematicamente para a gente é muito importante,
É o motivo de tanta gente achar a Bíblia difícil e confusa. O cara lê um trechinho aqui, um trechinho ali, um trechinho ali, não estou entendendo nada. Claro, você não começou do início. E tem gente que está assim, está lendo, abre a Bíblia, caiu lá por exemplo, Gálatas 4. Eu vou ler Gálatas 4. O cara não leu Gálatas 1, não leu Gálatas 2, não leu Gálatas 3, mas quer ler o 4. É loucura isso, gente. Deixa eu confessar para vocês uma coisa. Ó. Quem sabe o que é caixinha de promessa? Faz assim com o dedo para eu ver. Sabe, Eu né? sei. Eu não vou perguntar quem já consultou caixinha de promessa, tá bom? Mas aquilo ali é tarô evangélico, tá? Verdade. Tira agora uma promessa aí, vai, cada um tira um. Lê o seu, lê o seu, lê o seu, lê o seu. Só sai coisa boa, nunca sai coisa ruim naqueles negócios lá. Sai todo mundo feliz da reunião e todo mundo dando glória a Deus, porque Deus falou com você naquele versículo ali e tal. Às vezes totalmente fora de contexto. Não dá, meus irmãos, a gente tem que levar a palavra de Deus a sério. O povo de Deus, se não levar a palavra de Deus a sério, será enganado no fim dos tempos. Verdade. Sabe por quê? O povo, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Senhor faz milagres. Eu creio em milagre. Eu já vi muito milagre da parte do Senhor. Eu já vi libertação acontecendo. Eu creio na libertação. Eu creio que as pessoas podem ser libertas dos demônios, dos vícios. Eu creio que o Espírito Santo pode transformar a pessoa. Ela me transformou, eu era ateu, estou aqui ensinando a palavra de para vocês. Ok? Só que as pessoas ficam mais impressionadas com os prodígios. O fogo que caiu, a, sei lá, o paralítico que andou, né? A pessoa que foi curada do câncer, a pessoa que foi curada da AIDS, e tudo isso eu acredito. Mas a Bíblia diz que o anticristo faria sinais até no céu. Uhum. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O cara pode fazer o milagre que for. Se ele estiver fora da palavra de Deus, não é de Deus. Deu para entender? Ah, mas ele orou e o paralítico andou. Mas ele está pregando Jesus, exaltando Jesus e ensinando a palavra. Ele está dentro da palavra de Deus? Está. Então o milagre foi de Deus. Agora, não. Ele exalta mais ele do que outra coisa. Ele ensina um monte de abobrinha que não tem nada a ver. Então, desculpa. Quem operou o milagre não foi Deus, foi Satanás. Estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém, se vocês estiverem entendendo. Amém. Faz sentido o que eu estou falando Amém. ou não? Estou falando de mim mesmo. Amém. Amém, Guilherme. Faz sentido ou eu estou falando da minha carne isso? O que vocês acham? Faz Realmente. sentido. Sentido. Faz sentido. Então, antes de vocês se impressionarem, gente, se vocês lerem a palavra de Deus, ninguém vai enganar vocês. Pode estar na igreja que vocês quiserem. Pode estar na região que vocês estiverem, no país que vocês estiverem. Se vocês conhecerem a palavra de Deus, ninguém vai enganar vocês. Porque a hora que alguém pregar alguma coisa fora da palavra, vocês na hora vão acordar. Olha a seriedade. Como que Jesus usou para vencer o inimigo no deserto. Opa! Totalmente. Agora, foi muito bom você falar isso aí, Ariane. Agora, como é que Satanás tentou enganar Jesus? O que ele usou? A palavra. Palavra. Ele conhece muito Distorcida. bem. Uhum. Vocês acham que Satanás não faz isso hoje? Faz. Então, gente, se vocês não quiserem ser enganados por ninguém, se vocês quiserem crescer espiritualmente, comecem a ler a palavra de Deus. Eu não estou entendendo nada.
Você não entendeu? Volta. Qual o problema de voltar? Você leu hoje Mateus 1, não entendeu? Amanhã você lê um de novo. Não entendeu de novo? Você lê de novo. Se tiver que ler 10 vezes, você leia 10 vezes até você entender. Senhor, eu só vou largar isso aqui a hora que eu entender. Me responde. Gente, o Espírito Santo vai falar com vocês. Ele falou comigo. Eu era ateu, ele falou comigo, ele me ensinou um monte de coisa. Então, vou dar um exemplo. Olha, não vou nem dar o exemplo, senão a gente vai fugir da aula. Mas deixa eu ia. Eu vou dar exemplo, sim. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Tá? Então, vamos lá. Por que que as pessoas, algumas pessoas acreditam mais na palavra do Papa do que na Bíblia? Porque não conhecem a Bíblia. Porque se conhecessem, não acreditariam no que o homem fala. Por que que tem um monte de pastor enganando pessoas? Porque essas pessoas não conhecem a Bíblia. Porque se conhecessem, não seriam enganadas. Tive que conversar essa semana com uma pessoa que veio conversar comigo e falando para mim que ela é calvinista. Eu virei para a pessoa e falei assim: meu irmão, eu tenho um problema com um cristão que chega para mim, antes de se dizer cristão, falando para mim que é calvinista. Deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo falou assim, olha o que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo chegou e falou assim: olha, ainda que eu mesmo ou um anjo do céu desça e lhes pregue um evangelho diferente desse que lhes tenho pregado, que seja anátema. Aí o cara chega para mim e fala assim: é porque eu sou calvinista. O que você está falando? Que o que Calvino fala é mais importante do que o que o apóstolo Paulo fala? Verdade. O que você está falando para mim? Porque é assim, eu tenho dificuldade com qualquer cristão que é qualquer outra coisa. Ah, mas eu sou arminiano. Eu tenho dificuldade com isso também. Por quê? Porque nós somos cristãos. O nosso mestre é Cristo. Não é Armínio, não é Calvino, não é Lutero, não é o Papa, não é ninguém. Não é o pastor Márcio. O nosso mestre é Cristo. Deu para entender, gente? Sim. E o Cristo falou: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Portanto, nós somos santificados pelo quê? Pela palavra de Deus. Não é pelo que o pastor Márcio fala, não é pelo que Calvino disse, não é pelo que Armínio disse, não é pelo que o Papa falou, não é pelo que ninguém falou. É o que é a palavra de Deus. Mas o que o povo faz? Não lê a Bíblia. Você pergunta para ele assim: quantas vezes você leu a Bíblia? Ah, eu li uma vez, 2 vezes, talvez nenhuma. Mas ele é capaz de dizer para você todos os livros de Calvino que ele leu. Aí você pega o outro. Ah, eu sou cristão, leio a Bíblia, leio a Bíblia. O que mais que você lê? Eu leio Ellen White. Você Isso eu sabe ia quem é? falar isso. Você sabe quem é Ellen White, não? Adventista, da Adventista. Você sabe, Léo, quem é? Ellen White? Sabe, Ana? Sabe, Josiane? Sabe, Douglas, quem é Ellen White? Sabe, Ana Luísa, quem é Ellen White? Nem quero saber, não. Uhum. Nem quero saber. Não tem a menor importância. Porque o que vale para a gente é a palavra de Deus. Ok? Você não precisa saber Prioriza quem é mais Calvino. a Ellen White do que a própria palavra de Deus. Eles vão bem enfático naquilo mesmo que ela diz. Mas posso falar uma coisa? E hoje, Ariane, é assim, ó. Uns são Ellen White, outros, Livro dos Mormons.
O outro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E os outros, Calvino, Arminio. Então, vocês tomem cuidado com todo aquele que bateu no peito e fala assim, eu sou arminiano. O outro que bateu no peito e fala assim, eu sou calvinista. O outro que bateu no peito e fala assim, eu sou, sei lá o quê. O cara tem que ser cristão e tem que ter a Bíblia. Sabe o que é ser batista? A primeira coisa que eu tenho na Igreja Batista é ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Ponto. Nenhum documento de nenhuma igreja está acima da palavra de Deus. Nenhum. As igrejas escrevem coisas boas, mas cometem falhas. A palavra de Deus é inerrante. Tudo bem, gente? Então, por exemplo, você pega um texto que fala assim, porque Deus adia o seu julgamento, porque para que ninguém pereça. Aí você pega outro texto que fala assim, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aí você pega outro texto que fala assim, porque Deus deseja que todos se salvem. Tudo da Bíblia. Aí chega alguém e fala assim, não, é porque Calvino falou que Deus elegeu uns para o inferno e outros para o céu. Você vai ficar com Calvino ou com a palavra de Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Parece simples, né? Mas tem um monte de gente ficando com Calvino. Aliás, deixa eu só corrigir. Calvino não falou isso, tá? Aqueles que se dizem calvinistas falam o que ele falou. Ok, gente? Então, nós temos que ser radicais, no sentido de que a regra da nossa fé é a palavra de Deus. Amém? Amém. Estão entendendo mesmo a importância de vocês lerem a Bíblia? Senão vocês não crescem. Vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela, então. Vamos lá. Vamos mais à frente, tá? Vamos refletir aqui, gente. É possível você pegar um romance de 200 páginas, ler das páginas 78, 79 e afirmar que você conhece a história? Se não é possível isso com um simples romance de 200 páginas, por que as pessoas acham que podem fazer isso com a Bíblia? Ler um trechinho aqui, outro ali e falar que sabe da Bíblia, tá? Então, como que a gente vai ler? Como é que é um plano sistemático para a leitura da Bíblia? Primeiro, eu oro a Bíblia, eu oro com humildade. Eu entendo que o Espírito Santo está agindo ali naquele momento. O que eu faço? Eu faço uma oração antes de iniciar a leitura, pedindo para que o Espírito Santo ilumine meu entendimento. A Bíblia não é um livro comum, gente. É um livro em que o autor deste livro está conosco, do nosso lado, quando a gente abre ele, para nos explicar. Imagina você, o privilégio que é isso, você ter um livro em que o autor do livro está do teu lado, que se você não entendeu alguma coisa, você vai perguntar para ele, ele vai te explicar. Tá? Tenha humildade, buscando as verdades bíblicas para exercê-las. Sabe qual é o maior erro? Vou até tirar para que vocês vejam o meu carão aqui agora. Sabe qual é o maior erro que o crente tem? Primeiro, não lê a Bíblia. O povo é preguiçoso, quer que o outro leia e explique para ele. Segundo erro que a pessoa tem. A pessoa, ela É um texto fora de contexto. Não, esse também é um erro, tá? Mas ela lê, eu lembrei o que era. Ela lê o texto para ensinar para os outros, para mostrar para os outros que sabe alguma coisa. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
Se você lê a Bíblia e você, porque já leu 500 vezes, acha que você sabe alguma coisa, você não entendeu nada da Bíblia. Cada vez que você lê a Bíblia, você começa com tanta humildade: Senhor, eu não sei nada, me explica. Toda vez que você for para a Bíblia achando que você sabe alguma coisa, você vai ter problema. Toda vez que você lê a Bíblia para impressionar alguém, mostrar que você sabe um versículo de cor, mostrar que você conhece alguma coisa para alguém, você não entendeu nada da Bíblia. A Bíblia não é para status, a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para que a gente aprofunde nosso relacionamento com Deus, para que o nosso relacionamento seja o mais transparente possível e o mais profundo possível com o nosso Deus. Amém? Amém. Agora, no momento certo, o Senhor vai te usar, Douglas. No momento certo, Ele vai te usar, Guilherme. No momento certo, Ele vai te usar, Ana. No momento certo, Ele vai te usar, José. E você vai ficar, assim, você vai ficar orgulhoso no bom sentido, dizer: Senhor, muito obrigado. Porque você vai ver que o Espírito Santo vai trazer à tua mente os textos que você tem que falar naquele momento que você tem que usar com alguém. Tá bom? Você está falando da palavra de Deus, o Senhor ama nos usar para falar da palavra dele. Outra coisa, sublinha os textos que chamam a atenção, tá? Eu não adianta eu mostrar para vocês, acho que vocês não vão ver, mas não sei se você consegue ver, deixa eu ver. Não vai dar para ver, não, porque ela some. Mas, assim, minha Bíblia é toda rabiscada. A cada 2 anos, 1 ano e meio, eu tenho que trocar de Bíblia, porque eu não consigo ficar com a minha Bíblia. Não estou falando isso para me exaltar diante de você, porque isso não é exaltação, meu querido. Eu estou compartilhando a experiência que eu tenho. Eu rabisco tanto, eu escrevo tanto na minha Bíblia, que quando eu vou ler de novo aquelas passagens, eu não consigo mais, porque já está tudo rabiscado. Eu tenho que comprar uma Bíblia nova. Aí eu compro lá com a Josiane e acabou. Entendeu? Eu começo tudo de novo, do zero. Aquele negócio de cristão, sabe aquele cristão que tem aquela Bíblia de estimação? Eu tenho a Bíblia que eu ganhei no primeiro estudo que eu fiz, igual vocês, assim, que não conhecia nada. Muitos de vocês já conhecem alguma coisa. Eu não conhecia nada. Eu tenho a Bíblia guardada até hoje, mas eu não consigo usar ela mais. Por quê? Porque ela já está toda rabiscada. Aí o cristão bate no peito e fala assim: eu tenho essa Bíblia há 20 anos. A mesma Bíblia por 20 anos? Desculpa, gente. Quem que tem chinelo de dedo aqui por 20 anos? Se você usa o chinelo de dedo todos os dias, ele gasta. A Bíblia, ela gasta. Mas como assim, pastor, que ela gasta? Ué, a borda do papel, de tanto você mexer com o suor, com tudo dos seus dedos, ela começa a rasgar. De tanto você marcar, chega uma hora que não dá mais para ler. Como assim você tem a Bíblia há 20 anos? Você lê pouco sua Bíblia. Você é pouco curioso, você não marca um circulo, uma palavra importante para você buscar o que é aquilo. Você não examina a tua Bíblia, você lê superficialmente. Nossa, pastor, que radical. Não é, meus queridos, é que eu vejo isso acontecendo. A Bíblia, como que é a principal coisa que tem que ser o alicerce da nossa fé, e a gente não usa, é complicado, tá? Vamos lá, tá? Comece com Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Prossiga até o final. Uma sugestão é ler todos os dias 3 capítulos por dia. Quando terminar de ler o Novo Testamento, recomece introduzindo o Antigo Testamento. Começa só no Novo, vai até o final. Quando você voltar de novo, aí você pode começar a botar o Antigo Testamento junto, né? Você poderá ler 1 capítulo do Novo e 2 do Antigo por dia, tá? É uma proposta. Depois de ter lido a Bíblia inteira, você vai sentir necessidade de fazer estudos especiais. Estudo sobre finanças, estudo sobre perdão, estudo sobre essas coisas, tá?
Hoje tem muitas Bíblias de estudo, comentários que são preciosos, que vão auxiliar o leitor da Bíblia, tá? Mas lembrando sempre, comentário não é Bíblia. Bíblia é o texto principal. Comentário não é Bíblia. Portanto, porque eu já vi muito comentário com coisa errada, tá? Outra coisa, meus queridos, ler a Bíblia é um encontro que você está tendo com Deus. Encontro tem dia e tem horário. Então, marque um horário diário para a leitura da Bíblia. Isso precisa de disciplina. No início, o negócio é meio complicado. Para eu começar a ler a Bíblia, foi um tormento, era complicado. Depois que o diabo viu que não ia ter jeito, que eu ia continuar lendo, ele largou do meu pé. Mas no início, dá sono, o telefone liga, não sei o quê. É complicado. Eu desligo o celular, eu acordo mais cedo que todo mundo, para ninguém me falar nada comigo, porque eu quero ler a palavra de Deus. Tá? Outra questão, outra prática que o cristão tem que ter é a questão da oração. Tá? Vamos entender o seguinte. Por meio da Bíblia, Deus fala ao homem. Por meio da oração, o homem fala com Deus. Oração é passar um tempo com Deus. A oração é falar com Deus. A prática de oração ela não é para proporcionar status, dizer que você ora muito, que você é um cara de oração, tá? Não é nada disso. Ela é algo que vai trazer relacionamento seu com Deus. Coisas incríveis acontecem com a oração, meus queridos. Você é curado. Você daqui a pouco está sendo usado para abençoar outras pessoas, porque começa a vir na tua mente pessoas pelas quais você tem que orar. Você vai orar por uma situação, você vai ver o milagre de Deus acontecendo. Sabe? É sensacional. Então, oração, meu querido, não é repetição, tá bom? Tem nada a ver com repetição, aquilo que o pessoal faz, né? Ave Maria, cheio de graça, Senhor convosco, e fica falando várias coisas. A Bíblia fala claramente, lá na oração do Pai Nosso mesmo fala, não fiquem como os gentios, que acham que por muito falar serão ouvidos, né? Não fiquem repetindo, vãs repetições, mas o pessoal fica repetindo. Não tem nada a ver, tá bom? Você, por acaso, gosta de conversar sempre a mesma coisa com a pessoa? Você encontrou com a pessoa, ela vai contar da história dele de 1958. Aí você encontra de novo, ele vai te contar a mesma história de 1958. Você vai encontrar de novo, daqui a pouco você está fugindo da pessoa. O Senhor está fugindo de um monte de gente que está buscando ele, repetindo, 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 repetindo. Repetindo no sentido assim, aquela coisa automática. A gente pode falar sobre o mesmo assunto com Deus, mas é uma conversa, não uma reza. Tá? Negócio complicado. Você não gosta que as pessoas façam isso com você, mas você acha que Deus vai gostar de você ficar repetindo? Segundo Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 9, a oração particular tem que ser particular. Não é uma oração para ninguém ver, é uma oração que você entra no seu quarto e fecha a porta. Tá bom? A oração ela reflete um relacionamento de pai e filho. Por Deus ser nosso Pai, nós compartilhamos com Ele nossos sonhos, nossos planos, nossas dificuldades, nossas ansiedades, pedimos orientação. Mas você fala assim, mas eu não sei orar. Então você pega isso aqui, printa, coloca na tua frente quando você for orar. Sonhos. Começa a falar assim, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de comprar tal carro. Eu tenho um sonho de ter uma namorada. Eu tenho um sonho. Enfim, você vai falar dos sonhos que você tem. Você vai falar, Senhor, vai falar dos seus planos. Senhor, eu tenho um plano de abrir uma empresa. Eu queria abrir uma empresa nessa área. O Senhor me guia, me organiza, bota gente no meu caminho para me ajudar nesse negócio. Você vai falar das suas dificuldades. Senhor, está tão difícil de criar meu filho é muito cabeça dura. Senhor, como é que pode? Fale das suas ansiedades. Senhor, eu não estou conseguindo dormir, porque eu estou esperando aquela prova lá. E eu não estou conseguindo nem dormir, de tão ansioso que eu estou. Senhor, me orienta, fala comigo. Eu preciso de uma orientação aqui, porque tem aquela situação no trabalho que eu não sei o que é. Fala para mim que você não sabe orar. Coloca essas palavras aí, escreve no papel, bota na tua frente. Você vai abrindo o olhinho assim, ó. Abre o olho. Sonhos. Senhor, meus sonhos, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem um relógio de oração que acontece, que hoje, inclusive, meia-noite vai começar, da igreja. Meus queridos, não dá tempo de orar por tudo. É meia hora de oração, não dá tempo. Eu tenho que orar, para eu conseguir ler tudo, eu tenho que orar, sei lá, 2, 3 vezes ali. 3 períodos. Porque
senão não dá tempo, porque são muitos pedidos de oração. Eu vou olhando, vou lendo, falando, vou percebendo, vou olhando, vou lendo, vou indo, vou indo. Como assim não sabe orar? Como assim sua oração começa em 3 minutos, acaba? Começa compromisso, Senhor, eu vou orar por 5 minutos. Tá. Deixa o relógio lá, dá uma olhada e vai falando. Meu querido, vai surgir assunto. No início é complicado, depois é que nem uma conversa. Uma pessoa que você não conversa há muito tempo, você encontra com ela, você não tem assunto. Mas se você encontra com ela sempre, você vai ter assunto com aquela pessoa. É a mesma coisa com Deus, tá? Você vai ter assunto com o Senhor. Por que orar? Primeiro motivo, para agradecer a Deus as bênçãos diárias, tá? Lê para a gente, Josiane, esse texto que está aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17 e 18. Abre o microfone, tá? Tá ok. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Cara, você recebeu uma notícia boa. Senhor, muito obrigado, Deus. Louvado seja o teu santo nome. Isso é oração, gente. Aproveita, ora. Senhor, muito obrigado. Eu busquei o Senhor, eu orei, o Senhor me concedeu. Sabe? Quer ver outra coisa? Por que eu tenho motivo para orar? Para receber perdão dos pecados. Dê para a gente aí, Ariane, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok. Outra coisa, para apresentar as nossas necessidades. É outro motivo que eu tenho para orar. Lê para a gente, Guilherme, esse texto aí de Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Muito bem. E quanto à oração do Pai Nosso? Está lá em Mateus 6, 9 a 13. Jesus ali está ensinando os discípulos a orarem. Ela não é uma oração para ser repetida. É uma oração que tem um modelo, tá? Que é o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, começa com glória a Deus. Depois fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, venha a nós o teu reino, desejo de implantar o reino de Deus. Fazer a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu apresento as minhas necessidades, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Depois, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, perdão, né? O perdão dos pecados. Olha quanta coisa. Ele está dando exemplo dos assuntos, da maneira como eu estabeleço uma oração com Deus. Não é para eu ficar repetindo, porque na própria oração do Pai Nosso fala que não tem que ficar repetindo, né? Sugestões para que vocês orem, tá? Olha, gente, quando alguém falar assim para você, Léo, ora por minha vida, meu filho vai fazer uma cirurgia, ele precisa de oração. Sabe aquela história do cristão falar assim, não, irmão, eu vou orar assim, e não ora nada. Sabe o que eu passei a fazer quando me pede oração? Léo, vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Léo, ele vai passar por essa entrevista, ele vai passar por esse negócio aí, abençoa. Na hora. Quando pedir oração para vocês, orem na hora, tá? Oração não tem que ser complicada. Oração é uma coisa simples, direta. Um nascido de novo pode fazer uma oração assim, ó. Senhor Deus, obrigado por ter me salvado, tá? Um cristão agradecido poderá orar de forma simples, agradecendo cada refeição, café da manhã, o almoço, a janta. Esses dias eu vi uma cena linda, pena que eu estava sem o celular. Um homem que trabalha na rua, eu acho que ele era da, tipo, DAI, alguma coisa assim, sabe? Ele ficava, tal, para achar alguma coisa. O homem estava segurando uma quentinha, fazendo assim para o céu e orando de olhos fechados, agradecendo o marmitex dele. Ali no meio da rua. Linda cena daquele homem agradecendo a Deus pela comida que ele estava comendo naquele momento. Tá?
Então, dessa forma, o cristão já estará com ações regulares na caminhada dele. Só dele orar, quando acorda, pedindo direção a Deus para aquele dia, em cada refeição, ou antes de dormir, ou separar um horário para ele dormir. Olha quantas orações ele já fez. Tá? Fora essas orações, você poderá orar dirigindo, trabalhando, esperando ser atendido, tá? Em algum consultório. Fecha os olhos ali, finge que você está cochilando e vai falando com Deus, né? Enfim. E quando houver necessidade de algo mais específico, você poderá ir para o quarto e orar ao Senhor, tá bom? Beleza, gente? Ficou claro para vocês a importância da leitura da Bíblia e da oração, Douglas? Sim. Ficou claro? Sim, sim. Ficou, Guilherme? Ficou, Ariane? Ficou. Ficou claro, Josiane? Sim, Ana Luísa, ficou claro? Sim. Ana Clara? Sim. Léo? Sim. Ó, Fechou. se alguém enganar vocês daqui para frente, vou fazer igual Pilatos, ó. Lavei minhas mãos, eu ensinei vocês. Tá bom? Vocês estão ensinados, que vocês têm que ler a Bíblia. Ô, pastor, Pode falar, Douglas. a dica assim que me ajudou bastante para ler a Bíblia inteira assim, foi eu junto com os meus amigos, a gente criou um grupo no WhatsApp e aí todo dia a gente pegou um plano de leitura e todo dia a gente combinava de mandar como se fosse Resumo. um emoji lá, né, não, um emoji para mostrar que leu. E aí uma vez por mês a gente se encontrava e conversava sobre aquele que a gente leu no mês, né? Que legal, E Douglas. Os jovens fazem isso. né, meio que se É, sentia apoiado, sabia que, pô, ele mandou, eu vou ler e tal. Então, muito isso foi legal. algo que me Muito legal. Isso ajuda muito mesmo. Para isso que serve a igreja, né? Graças a Deus. ajudou. Isso que serve a igreja. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa mais? ah, às vezes a gente fala de Jesus para algumas pessoas, não sei vocês, e algumas pessoas falam assim, a Bíblia é uma questão de interpretação. Aí você fala, aham. Você, tipo, meio que fica sem resposta, né? Porque a maioria das pessoas acreditam nisso, né? Que eu acredito em Jesus, mas é uma questão de interpretação minha, não dela, né? Que se Uhum. ela vai ler a Bíblia, vai interpretar de outro jeito. E aí isso é bem complexo, né? Porque as pessoas sempre querem justificar a Jesus dessa forma, né? Que quem crê é tipo porque a gente interpreta algo diferente. Só que a gente crê nisso, né? Só a gente crê no que a gente interpreta, não no que é de verdade. É isso que eles querem dizer, geralmente. Aí, o que acontece? Você chega e pega 2 Timóteo, capítulo 3:16, que a gente leu aqui nesse texto, nessa aula. Aham, aham. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino e pensar. Perdão, não é esse aqui não. Quer ver? Oh, meu Deus, cadê? É, Romanos, aquele Romanos 15 lá? Não, é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de mais nada, é sábio que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ah, sim. Não é interpretação pessoal. Ela tem um significado e eu tenho que buscar qual é esse significado. Então não tem essa da pessoa falar assim, mas porque você interpreta assim, eu interpreto assado. Não, meu querido. Se você interpreta diferente de mim, ou eu estou errado, você está certo, ou você está certo e eu estou errado. Vamos ler a Bíblia junto e vamos achar qual é o significado disso aqui. Verdade. Então eu tenho imagens e a Bíblia fala que não é para eu fazer imagens. Quem está certo? A Bíblia. Você entendeu? A Bíblia fala, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas eu busco a espíritos para fazer intermediação minha com Deus. Quem está certo? A Bíblia.
Você falou essa questão, em 2015, eu conheci Cristo em 2014 e quando a gente conhece Jesus, a gente fica bem impactado, né? A gente fica aquele primeiro amor onde você transborda, mas você não tem conhecimento, né? Então eu queria aprender Jesus de todas as formas. Aí eu tinha alguns amigos de diversas igrejas e eu lembro que uma vez eu visitei uma igreja com a minha amiga que ela insistiu muito, não vou falar o nome. E aí eu lembro que eu estava no culto, sabe? E eu era muito nova na fé. E assim, eu sempre carrego minha Bíblia. E eu estava esperando o momento de ler a Bíblia. E aí o pastor citou algumas palavras e ele leu um versículo, tipo, quase pela metade. E aí eu fiquei esperando uma pregação. E no final não foi nada de pregação, foi só um discurso, sabe? Eu falei, nossa, que loucura isso! Eu fiquei tão perdida. Aí eu fiquei, meu Deus, sabe? Eu falei, aí você falou sobre a questão das pessoas se enganarem. Eu acho que é justamente esse motivo que as pessoas vão só pela pregação, né? Que não é uma pregação, e aí elas vão se alimentar só daquilo que é falado ali, não é a Bíblia em si. Eu acho que esse é um dos grandes erros que tem acontecido realmente em algumas igrejas, né? E eu falei, ai, meu Deus do céu. E eu fiquei bem assustada com isso, sabe? Mas graças a Deus foi só uma visita. E eu retornei para minha normalmente, tá tudo certo. A gente às vezes tem umas coisas assim mesmo que a gente entende. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos? Então, Pode. então vamos orar então, tá? Douglas, ora para a gente, encerrando. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Agradeço pelo dia de trabalho, estudo que o Senhor deu para nós. Agradeço também por permitir estarmos aqui reunidos essa noite, ó Deus, Sim. aprendendo sobre a sua palavra, aprendendo mais sobre o Senhor, ó Pai. Que o ensino de hoje esteja no coração de cada um aqui, ó Deus, acompanhando na vida de todos que ouviram sobre a sua palavra, ó Deus. Muito obrigado por isso. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.